Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, último domingo do mês missionário, a liturgia nos fala do encontro de Deus com cada ser humano, apresentando o episódio em que Jesus se encontra com um publicano. Ainda hoje, o Senhor nos dirige aquele olhar que viu e se compadeceu de Zaqueu. Então, que nós possamos entregar nas mãos do Pai de bondade a vida de todos os missionários e missionárias do mundo que agem em nome da Igreja de Cristo. Então, a primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 11, versículo 22 a 27, aliás, 22 a 26, e depois o capítulo 12, versículo 1 e 2. Sabedoria, capítulo 11, versículo 22 a 26, e depois o capítulo 12, versículo 1 a 2. Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes. Fechas os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe, e não desprezas nada do que fizeste, porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas. É por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Então, essa primeira leitura fala para a gente, que o Senhor, tem compaixão de todos, porque ama tudo que existe. Então, que nós realmente possamos nos arrepender dos nossos pecados, porque Deus nos perdoa, Então, que a gente possa, realmente, sempre, cada vez mais, sempre nos voltar para Deus, sempre nos voltar ao Senhor e sempre fazer a sua vontade. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e 12, e depois o capítulo 2, versículo 1 e 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e 12, e depois o capítulo 12, depois o capítulo 2, versículo 1 e 2. Irmãos, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, essa primeira leitura, a segunda carta, de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala aqui, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele. Então, que nós possamos sempre, louvar e glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente sempre possa levar a sua palavra, levar o Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Que a gente sempre possa louvá-lo e glorificá-lo, e sempre depositar a nossa fé em Jesus Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso.
Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, no Evangelho de Lucas, as palavras hoje e salvação se destacam. Jesus veio no hoje da história para salvar a humanidade. Hoje, Jesus entrou na casa humana para oferecer-lhe salvação. A salvação é o resgate do pobre de sua condição indigna. É o resgate do que se perderam no pecado, afastando-se do Pai misericordioso. É o resgate do ser humano, devolvendo-lhe a condição de amizade e comunhão com Deus. Na passagem da liturgia, na passagem do Evangelho, encontramos a figura de Zaqueu. O nome Zaqueu significa justo, mas Zaqueu era pequeno em justiça. Chefe dos colaboradores de impostos, um pecador público, ele roubava do seu povo em favor próprio e do império. Zaqueu representa, assim, todos os pecadores, todos os filhos pródigos, as ovelhas perdidas, que permitem serem vistas, alcançadas, guiadas, encontradas, redimidas e salvas por Jesus Salvador misericordioso. Zaqueu representa todos que abrem as portas para a salvação ao reconhecer-se pecador, devolvendo aos pobres o que lhes pertence. Zaqueu é aquele moço rico que voltou atrás e ao encontrar-se novamente com Jesus, amou a Deus com todo o coração, porque finalmente o encontrou no bom mestre, o qual finalmente viu quem é, e junto ama o seu próximo, doando aos pobres o que lhes fora tirado. Então, hoje nós somos Zaqueu, Jesus está próximo, O que fazemos e faremos, Então, ele nos procura e nos vê, então que nós realmente possamos nos arrepender das nossas faltas e dos nossos pecados, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.